Olá, queridos amigos de Bagé. Me foi pedido que eu falasse com vocês um pouquinho sobre a adoção tardia. Na verdade, eu não gosto dessa designação adoção tardia, eu prefiro adoção de crianças maiores. Quando você fala adoção tardia, parece aquela adoção que já passou, que já é tarde demais. Antes de começar a conversar com vocês, eu queria assim esclarecer um pouquinho de que lugar eu falo, tá certo? Você sabe que eu sou a atual presidente da ANGAD, né? Até o ano que vem. Mas antes disso, eu sou psicóloga, tá certo? Eu sou terapeuta de crianças, adolescentes e adultos, né? Trabalho há muitos anos na clínica e também mãe adotiva, tá certo? Nós aqui em casa temos 5 filhos, né? É, é uma história assim bastante interessante, né? Porque do ponto de vista do meu marido, todos são adotivos, né? Ele não tem filho biológico. E de minha parte, eu tenho 2 filhas biológicas e 3 adotivos. Então, nessa trajetória, né, eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas. Também na prática, né, na parte prática, vivencial, e também na parte teórica, né? Eu fiz um mestrado em psicologia clínica, né, na área da família e interações sociais, e o objeto do meu estudo, a minha dissertação de mestrado foi Filhos por Adoção, um estudo sobre o seu processo educativo em famílias com e sem filhos biológicos. Então foi um grande estudo com 200 famílias adotivas, né? Eu queria descobrir o que eu já sei, né? Eu queria descobrir se filhos adotados dão mais trabalho na educação do que filhos biológicos. Então, não havia no Brasil uma pesquisa, né, sobre isso, eu resolvi fazer uma pesquisa, né? Então, a minha pesquisa foi com 200 famílias, 100 famílias tinham filhos biológicos e adotivos, e as outras 100 famílias só filhos adotados. A conclusão da pesquisa é o que eu já sabia, né, mas após a dissertação eu tive assim dados científicos, né? Me disse que mais do que acho que 87% das respostas, né, das conclusões me apontaram que filhos são filhos, né, que ambos dão trabalho, né, tanto os adotivos quanto os biológicos, mas não é uma questão de que filhos adotados dão mais problemas de comportamento do que filhos biológicos, tá? Filhos são filhos, se a adoção foi feita de uma forma adequada, com os pais adotivos preparados para essa adoção, né, eles não tiveram dificuldades maiores no processo educativo, né? E em relação aos biológicos, a mesma coisa, né? Pais biológicos maduros, né, preparados, eles educam filhos, né, sem problema nenhum. Então, eu já falei aqui uma palavra bem importante, né, que é a palavra preparo, né? Me parece que a chave para toda e qualquer adoção é o tal do preparo, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre os aspectos da adoção de crianças maiores. Eu queria pedir desculpas que eu tenho aqui uma coadjuvante, né? Eu não tenho como me livrar dela, né? Quando eu começo a falar, ela vem e se apresenta, né? Então ela vai estar em cena. E não se assuste se de vez em quando aparecer um outro aqui, artista, atravessando a tela, né? A gente tem gatos aqui em casa, eles são todos adotados também, né? Tratados como crianças quase, né? E eles acham que são, né? Então muitas vezes eles não sabem os seus limites, né? Então a gente vai conviver com essa aqui é Lara, né? É, do meu lado esquerdo, né? Que ela vai estar me coadjuvando na minha fala. Bem, adoção de crianças maiores, né? Nós consideramos a adoção de crianças maiores, existem algumas divergências aí na literatura. Alguns autores consideram a adoção tardia a partir dos 2 anos, outros a partir dos 3 anos. A maioria fala que a adoção é considerada tardia, que é aquele termo que eu não gosto, né? A partir dos 3 anos de idade, que é considerada então a criança não bebê e ela já entra na categoria de criança maior. O que é muito questionável, que nós, na nossa prática, nós temos visto que as crianças, quando vêm na instituição com 3, 4 anos, até 5 anos, né, elas vêm assim com bastante regressão psicológica, né? Elas têm
elas têm 4, 5 anos, cronologicamente falando, mas psicologicamente falando, elas se comportam como bebês pequenos, né? Porque não tiveram estímulo, não tiveram aquele olhar individualizado do início, né? Então faltou muitos elementos para elas ficam regredidos em aspectos psicológicos importantes. Então, em relação à adoção de crianças maiores, né? O que eu posso dizer para vocês, assim, com toda tranquilidade, né? Com toda a minha prática, e eu ainda queria dizer que neste momento, eu estou no momento, assim, acompanhando muitas famílias adotadas, né, no consultório, né, que elas vêm através do grupo de estudo apoio à adoção aqui do Recife, né, também filhos adotados, né, então tem uma bagagem bem consistente, né, nessa questão, né. E eu posso dizer para vocês, assim, com toda a tranquilidade, né, com toda a segurança, que as crianças e os adolescentes podem ser adotados em qualquer faixa etária, desde que, vejam, esse é o senão, desde que os pretendentes pais, né, os candidatos a pais, estejam preparados para esta adoção, né? Então, a gente costuma dizer que a adoção é um caminho diferente, tá certo? Ele não é um caminho deficiente, não é um caminho de menos-valia. Ele é um caminho tão bom quanto a biologia. E eu até me arriscaria a dizer, em determinados aspectos, mais prazeroso que a biologia. E está falando aqui uma mãe adotiva e biológica. Eu tenho os dois caminhos, né? Tanto na biologia quanto na adoção, nós temos que passar por todas as fases do desenvolvimento com nossos filhos, né? Algumas fases que são mais trabalhosas, outras que são menos, né? Mas filhos dão muito trabalho, né? Eu costumo dizer para os pretendentes, gente, filhos são trabalhosos, né? E eu costumo perguntar assim, educar filhos é fácil ou é difícil, né? Então, ninguém acha fácil, né? Aí a maioria acha que é difícil. Eu costumo dizer, não, gente. Criar e educar filhos não é fácil e não é difícil, é trabalhoso. Então, é trabalhoso, dá trabalho. Então, os filhos darão trabalho em qualquer faixa etária. Se você adotar um bebê, vai dar trabalho. Eu acabo de ficar avó, tenho uma netinha de 1 ano e 4 meses. Olha que dá um trabalho imenso quando ela nasceu. Foi bastante trabalhoso os primeiros tempos, com as dificuldades que aconteceram, né? Qualquer faixa etária vai dar trabalho, tá certo? São trabalhos diferentes, né? Eu não posso. As pessoas perguntam o que é mais trabalhoso, bebê ou criança maior? Não tem que, a gente não tem como comparar isso. É impossível comparar, gente, tá certo? É a mesma coisa que comparar maçã com pera, né? São frutas. Essa é a única comparação, mas são completamente diferentes, né? Então, toda faixa etária, ela tem especificidades, ela tem características, né? Ela tem coisas que vocês precisam compreender e sobre as quais vocês precisam se preparar para saber como lidar, né? Então, adotar um bebê é uma trajetória, né? Quem adota bebê, criança pequena, vai saber que adotando esse bebê vai ter que passar por aquela fase de revelar a condição adotiva, nem é revelar, a gente não gosta também da palavra revelar, é comunicar, né, sobre a questão adotiva. Vai passar todos aqueles primeiros momentos muito trabalhosos, não é? Da fralda, chupeta, choro, cólica, essas coisas todas, né? É muito trabalho, né? Não é pegar uma boneca na loja e levar para casa, né? Os filhos envolvem, né? Muito, mudam completamente a nossa dinâmica familiar, né? Eu sempre, quando falo para pretendentes, né, eu costumo dizer, coloquem já agora, enquanto vocês estão aguardando, coloquem a criança já na sua vida, tá certo? Coloquem essa criança na sua vida e imaginem ela na sua vida, porque vai ser completamente diferente. Então, a maioria dos pretendentes, eles estão casados, 3, às vezes 10, 15 anos, né? E de repente se tornam pais. Vai mudar completamente a dinâmica. E isso não importa se a criança é pequena, se ela tem 3 anos, se ela tem 4 anos, 5 anos, 10 anos. Vai alterar a dinâmica.
né? Então, muitas vezes há uma falta de preparo para essa mudança, né? E os pretendentes se ressentem, né? E dá aqueles tumultos familiares, né? Muitas vezes o casal não está preparado, né? Para essa descentralização de atenções. Então, filhos maiores dão trabalho, filhos pequenos também dão trabalho. Então, quando você se dispõe a adotar uma criança maior, é preciso que você estude um pouco sobre isso, é preciso que você converse com pessoas que já adotaram crianças maiores, né? É preciso que você tome conhecimento do que é característico para cada faixa etária. Né? Adotar uma criança aos 3 anos tem determinadas características. A criança aos 3 anos vai estar na primeira crise do desenvolvimento. Então, tem questões que são características daquela idade. Por exemplo, de 3 a 5 anos, a criança passa por aquelas famosas crises de birra. As biológicas também passam, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. O que muitas vezes acontece? Que a criança é adotada, ela começa a fazer crises de birra e os pais adotivos já logo a primeira questão, imagino que isso é uma reação porque ela tem problemas, né? Ou ela tem sangue ruim, ou aquilo é um comportamento herdado. Eu tô com um menino assim na clínica que veio para mim com 3 anos, né? Com alguns comportamentos diferentes, mas normais para a idade dela, né? E os pais adotivos já estão achando que ela tem alguma coisa terrível, né? Herdada, né? Nós sempre temos a impressão que aquilo que vem da gente, né, é melhor, né, que os nossos genes são melhores. Quando não tem nada disso, não existe isso, minha gente, tá certo? Nós nos preocupamos muito com a genética, com os traumas, com as questões herdadas. A gente tem que desqualificar um pouco isso, né? Então, a adoção de crianças maiores, ela é prazerosa, né? Ela tem suas características que são muito boas. Por exemplo, uma criança maior, ela já vem sabendo da sua história de adoção. Você não tem que estar preocupado em contar ela. Ela vem sabendo, né? Então ela vem com uma necessidade imensa de ser adotada. Elas querem ser adotadas. Né? Elas anseiam por uma família, então elas vão também esforçar-se, né, nessa adoção. E vejam que eu já estou dizendo para vocês que a adoção ela tem que acontecer dos dois lados, né? Ela é bilateral. Né? A adoção ela é um processo que vai e vem, os pais adotam e o filho também tem que adotar. Né? E isso não significa que uma criança maior não vá fazer vínculos. Faz vínculos igual. Elas têm um desejo tão grande, uma necessidade tão grande de terem paz, de serem amadas. Elas vão amar sim. Crianças são muito resilientes. Elas têm uma capacidade imensa de adaptação. Né? Só que nós temos que também nos prepararmos para nós termos paciência, né? E eu uso uma palavra-chave, a palavra-chave é tranquilidade. Nós temos que ter tranquilidade para dar tempo à criança, né? De fazer a transposição de uma história a outra. Não vai ser automático, minha gente. Se eu adotar uma criança lá de 7 anos, claro que ela tem 7 anos vividos num outro ambiente, né? Ela aprendeu coisas que talvez não sejam adequadas à sua família, né? Ela tem comportamentos que eu gostaria de modificar, né? Então, isto não é automático, né? Ela vir para a família e ela automaticamente aprender tudo num instante. Então, tem que ter muita paciência em repetir, em explicar, em dar a ela o tempo necessário nesse momento de transição. Né? Então, a maioria das crianças que vêm maiores, né, se elas já estão na escola, elas vêm com defasagens na escola, evidentemente, nunca tiveram alguém cuidando se fizeram a tarefa, se estão bem, se têm dificuldades, né? Tudo é mais ou menos na instituição, né? Não há essa possibilidade deste olhar individualizado. Então, nós temos que ter paciência. A criança não vai chegar, digamos, na nossa casa e imediatamente ela vai ficar aluna nota 10. Não é assim. Então, essa questão escolar, no primeiro momento, a gente até deixa um pouco de lado, não coloca muita ansiedade nisso. Procura não mudar tantas coisas para ela, né? Digamos que ela estava numa escola pública, aí você vai colocá-la numa escola classe A, que ela não vai ter condições de acompanhar. Então, a gente tem que tentar
não mudar demais o contexto dela no primeiro momento, né? Nós precisamos ter tranquilidade para isso. Para isso é importante que vocês leiam, que vocês estudem, que vocês falem com outras pessoas que já adotaram, né? Que vocês frequentem o grupo de apoio à adoção, onde essas questões são colocadas. Eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, não há problema nenhum em educar crianças, em adotar crianças maiores, desde que nós saibamos conduzir esse processo educativo dentro de uma forma adequada. E para isso é preparo, gente. É preparo, preparo, preparo. Né? Quando a criança vem maior, veja, ela tem uma história anterior onde ela sofreu numa família, né, ou num núcleo, né, de genitores, né, num núcleo de pessoas onde ela viveu os seus primeiros anos. Ela vai ter que aprender a confiar novamente, né, em outras pessoas adultas, né? Às vezes elas levam um tempinho, digamos que elas passaram por uma situação onde elas foram maltratadas pela mãe, né, pela mãe biológica. Pode ser que elas levem um tempinho para novamente criarem confiança na mãe para criarem confiança na mãe adotiva, né? Ou readquirirem a confiança novamente numa mulher. Ou se elas sofreram abuso em relação ao pai, num primeiro momento elas podem ter uma resistência em relação a figuras masculinas. Então é importante que quando nós adotamos crianças maiores, nós procuramos nos inteirar o máximo possível de tudo que aconteceu na história dela, para que nós possamos lidar adequadamente com essa história e não nos apavorarmos, né? Então, a chave é a nossa tranquilidade, tá certo? E nós conseguirmos tirar desse processo a nossa ansiedade. A gente não pode romantizar essa adoção, né? Não pode fantasiar demais, né? A gente tem que olhar para a situação, né, com clareza, né, com tranquilidade, né, com abertura, né, com flexibilidade. Né? Nada vai acontecer da noite para o dia, elas não vão aprender da noite para o dia, da mesma forma como o bebê também não aprende. Né? A gente tem que inúmeras vezes ensinar o bebê até que ele aprenda determinadas coisas. Na adoção de crianças maiores é assim. Então, quando elas vêm para a família, né, elas podem demorar um pouquinho para readquirir a confiança, temos que compreender isso, né? Elas vão passar por alguns períodos onde elas vão querer testar o nosso afeto, muito normal, né? Elas têm que ter certeza que nós realmente vamos querer ficar com elas, né? Isso é uma necessidade inconsciente, né? Como se precisasse se prevenir em relação ao novo abandono, né? Então vai ter teste de limites, né? Isso muitas vezes é expresso em agressividade. Precisamos entender que essa agressividade, ela não é aquela agressividade do adulto, né? É uma agressividade que é uma ferramenta primitiva das crianças, né? Então cada fase é uma fase, cada faixa etária é uma fase. Eu poderia falar para vocês aí a manhã inteira, né? A gente pode dividir esse tema em outros temas, né? Para que fique mais claro, né? Então hoje eu vou fazer apenas um geral, né? Até para que esse vídeo não fique tão extenso e a gente consiga publicá-lo, né? Senão vai ficar complicado. Então, falei dos testes de limites, né? Uma outra questão que aflora sempre, né? As crianças elas ficam com comportamentos regressivos. Então é muito comum a gente observar uma criança, por exemplo, adotada aos 7 anos de idade, que ela de repente vai querer colo, chupeta, mamadeira. Né? Por que isso? Porque parece que ela tem necessidade de vivenciar uma fase que ela não vivenciou, que ela vai querer vivenciar com os pais adotivos. Isso não quer dizer que a gente tenha que incentivar isso, mas a gente precisa compreender se isso acontece. Né? A gente suavemente, com delicadeza, com ternura, né? A gente mostra para ela que ela já tem determinada idade, que ela não precisa mais chupeta ou mamadeira, que ela pode fazer outras coisas. Então, a chave do sucesso para qualquer adoção é o preparo dos pais, tá certo? É a partir dos pais, a partir da relação parental, que a criança vai se organizar. E não importa aí que sejam papai e mamãe, só papai, mamãe, papai, papai.
tá certo? A família não interessa, a cor, a composição, tá? O que que interessa é que ela tenha disponibilidade afetiva, que ela tenha abertura para receber a criança, tá certo? E que ela se adeque a essa criança. Olha o que eu disse, não é a criança num primeiro momento que vai se adequar à família, é nós que precisamos nos adequar a ela num primeiro momento. E aí, gradativamente, nós vamos fazendo as mudanças, tá certo? Não é numa vez só, não dá pra gente mudar o mundo dela num giro de 360 graus e querer que ela imediatamente aprenda tudo. Né? Então, como eu disse, tem muita coisa, né, para a gente conversar sobre isso, né? E a gente pode fazer isso numa outra oportunidade, né? A gente pode fatiar, digamos, essa explanação toda, e farei isso com o maior prazer, né? Uma coisa importante assim que eu gostaria de dizer também, né? Tudo é possível, minha gente, se nós tivermos um coração recheado de afeto, né? Se nós se nós conseguimos seguir, né, querendo ter sucesso, né? Então a gente não pode ter medo, né? A gente não pode estar inseguro, né? E para isso é importante que antes de nós nos tornarmos pais, nós tenhamos trabalhado as nossas questões pessoais. Então, jamais, por favor, decidam por uma adoção de criança maior só pelo fato de, não tem bebê, então vou pegar o outro. Não é assim, não, gente. Não tem tu, vai tu mesmo. Não. Então, se eu vou abrir o meu perfil para uma criança maior, eu tenho que estar realmente convencida que eu estou aberta para isso. Senão, aquela criança que vem, ela já vem de segunda qualidade. Eu queria um bebê fofinho, rosado, loirinho, mas não tem, né? Então vou pegar aquele ali. Como se eu pegasse uma mercadoria de segunda qualidade. Não pode não, gente. Tá certo? Então tem que trabalhar essas questões. É muito natural, não tem nada errado de nós desejarmos um bebê, né, uma criança pequena. Isso é muito natural, principalmente quando os casais não têm filhos, né? Querem viver a experiência de criar e educar uma criança menor, né? Não tem nada de errado nisso, tá certo? Agora, não é só isso também, a gente também pode ser pai e mãe com muita alegria, com muita gratificação de uma criança maior, mas eu tenho que estar aberto para isso de verdade, não entender isso como um caminho alternativo ou um caminho que não era aquele que eu queria, entendeu? Porque este não era aquele que eu queria, a gente vai jogar na criança, tá certo? Eu tenho que estar pronto, aberto para o caminho que eu escolher. Então, o grupo também, o grupo de apoio à adoção, ele é importante, né, para nós podermos amadurecer, né, esse desejo. Né? Nós precisamos amadurecer o desejo, né? Nós precisamos nos autoconvencermos realmente, né, de que nós estamos abertos, né, para a adoção de uma criança maior, né, ou de um grupinho de irmãos. E já falando em grupo de irmãos, eu acho que deve ser um outro vídeo, né, quando nós adotamos dois, aí são duas faixas etárias diferentes, ou adotamos três, são três faixas etárias diferentes, ou adotamos quatro, como recentemente recebi uma família no consultório, adotaram quatro, gente. Era 4 anos, 6 anos, 8 anos e 10 anos. E o casal nunca teve filhos, eles estavam 15 anos casados e adotaram 4. Fácil? Minha gente, fiquei com o cabelo de pé. Extremamente difícil, tá certo? Impossível? Não, não é impossível. Trabalhoso? Sim, muito trabalhoso. Né? Então, eu tenho que saber as características de cada faixa etária. Cada criança é diferente. Né? Cada criança tem um momento de desenvolvimento diferente. Então, se eu vou adotar 2, 3, 4, eu preciso me orientar, né? Eu preciso entender o que acontece com cada criança. Então, eu preciso ter disponibilidade para cada criança separadamente. Compreendem? É fantástico na adoção de crianças maiores o progresso dessas crianças. Eu vejo assim que no momento que elas são inseridas numa família, como elas evoluem, como elas
progridem, é assim a olhos vistos, é a mesma coisa que você pegar uma plantinha lá que está sem água, num vaso lá, sem nutrientes, com uma terra seca, e você coloca um adubo, afofa a terra, coloca água direitinho, a planta floresce. A criança é a mesma coisa, é impressionante, né? Como ela reage rápido, como ela... ela evolui a partir do momento que ela está inserida numa família, né, que ela recebe amor, afeto e cuidado, tá certo? Então, são propostas diferentes, né? Crianças pequenas é um caminho, né? Crianças maiores é outro caminho. Tão bom quanto, né? Nenhum é pior ou nenhum é melhor, são diferentes, né? Sendo diferentes, eu preciso aprender sobre esse caminho. Assim como também tem que aprender sobre o caminho da adoção, né? As pessoas dizem, não, filho é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, gente. Eu tenho, aqui em casa a gente tem 5, né? Cada um é diferente. Né? Eu tenho 2 biológicas completamente diferentes uma da outra. Mesmo pai, mesma mãe, completamente diferentes uma da outra. Então, os filhos são diferentes, né? E no caminho da adoção, eu tenho que entender que a adoção é um caminho diferente. Tem especificidades que eu preciso aprender, que eu preciso me apropriar e que eu preciso me preparar para saber lidar com determinados aspectos. Tá certo? É um caminho fantástico, maravilhoso, é incrível, né? O caminho da adoção. Na verdade, o caminho da adoção é o único caminho para todas as famílias. Eu costumo dizer isso, né? Porque gerar criança é muito fácil, né? Você fazer filho é facinho, facinho, né? Agora, ser pai e ser mãe é outra coisa. Ser pai e ser mãe dá trabalho, né? Exige afeto, disponibilidade, flexibilidade, né? Vontade afetiva, né? Então, ser pai e mãe é do cuidado, né? É outra questão, né? Por isso que nós separamos, né? Que existem genitores e existem pais, né? Pessoas que geram crianças são apenas genitores, tá certo? Para nos tornarmos pais, nós precisamos adotar afetivamente as crianças que nós geramos. Então, eu estou dizendo para vocês que todas as famílias precisam ser adotivas, ou não são famílias, são conglomerados de pessoas, moram juntos, mas não são famílias, tá certo? Estou dizendo também que todos os pais precisam ser adotivos, ou não serão pais, né? Se você é pai, você é adotivo. Pai adota, pai ama, pai cuida, tá certo? Então, só existem pais adotivos, só existem pais se forem adotivos, só existem famílias se forem adotivas, tá certo? Família verdadeira, só adotiva. Né? Então, fiquem tranquilos nas escolhas de vocês, no caminho que vocês estão, que é um caminho fantástico, tá certo? A gente pode reabrir essa conversa, né? Evidentemente, eu não esgotei, tem muita coisa que poderia ser dita, né? E colocada, mas a gente teria que fatiar isso em outros temas, né? Para nós não fazermos um vídeo tão comprido, né? E as redes sociais nos permitirem publicá-lo, tá certo? Um grande prazer falar com vocês, eu deixo o meu abraço, o meu afeto, né, para todos vocês aí de Bagé, né? E fico à disposição para outras oportunidades. Um beijo grande.